Opa, moçada, bom dia. Isso aqui é o lado B, lado bom. Bom, vou falar de dois temas aparentemente sem relação, mas estão totalmente conectados: o trabalho em grupo, tá? E a nossa vida sozinha, virtual, na internet. Bom, seguinte, saiu uma matéria no New York Times, tá? Mostrando que a importância de você ficar sozinho para ter boas ideias, tá? Para pensar e até para dar uma guinada na sua vida, tá? O artigo começa mostrando que, vou dar uma lida, tá? As pessoas são mais criativas e eficientes quando gozam de certa privacidade, tá? A autora desse estudo, tá? Escreveu um livro, O Silêncio, o poder da introversão em um mundo que não consegue parar de falar, tá? Tem uma parte bacana aqui que ela fala que hoje em dia nos escritórios sem divisórias, as pessoas todas amontoadas uma do lado da outra, as pessoas tornam-se hostis, inseguras e distraídas. As chances de sofrer pressão alta, estresse, gripe, exaustão e cometer mais erros aumentam, tá? Mas por que então que se trabalha tanto junto, as pessoas amontoadas em cima das outras, tá? Acredita-se, uma ideia meio antiga, tá? Que o trabalho em grupo, as várias pessoas contribuindo acabam tendo melhores ideias, tá? Tem até um processo chamado brainstorming, muito usado por jornalistas e publicitários, que as pessoas se reúnem, todas dão ideias para tentar chegar numa ideia final, tá? Só que a autora desse livro, que fala do poder de ficar sozinho, ela condena até isso, tá? Porque algumas pesquisas, tá, em universidades mostraram que tem o outro lado do trabalho em grupo e do brainstorming. As pessoas em um grupo podem tender a se fixar em uma ideia, bloqueando outras possibilidades, ou ficarem relaxadas e deixarem que outras façam o trabalho. Bom, galera, só pensar no trabalho em grupo em escola e faculdade, né? Tem um monte de gente no grupo, só que quem faz mesmo é um só. Os outros ali montam em cima, tá? No máximo um ou outro ajudam, tá? E tudo bem, no trabalho o negócio é mais sério. Mas será? Será que não tem nego se encostando em você? Será que não, você é o líder e os outros só seguem? E com isso se inova muito pouco? Pensa nisso. Mas como é que a gente pode dar um tempo nesse pensamento em grupo? Tá ocorrendo um negócio cada vez maior nos Estados Unidos, tá? Que muitos empresários estão indo para um refúgio, tá? Estão indo dar um tempo, principalmente nas montanhas, tá? Só assim, dando uma relaxada sozinho, eles podem pensar, ter ideias criativas, tá? Tem uma empresária que se isolou numa montanha de Connecticut. Ela disse isso aqui, ó: você aprende o que é saudável para você e o que você quer na sua vida, e aprende o que você quer deixar para trás. Pô, galera, quem costuma caminhar ou correr sozinho, tá? Caminhar principalmente, onde você consegue pensar mais. Sabe como você pensa, como você tem ideias, tá? Quando tá caminhando, tá? Quando tá sozinho com você mesmo. Eu tenho um amigo, o Alexandre Ricardi, que o cara, quando ele precisa tomar decisões ou precisa de novas ideias, ele começa a caminhar feito um louco, tá? Ele costumava ir no Guarujá, ele andava da ponta esquerda da Enseada, no Tortuga, até as Astúrias e o Tombo. Só assim ele conseguia refletir, tá? Só assim ele conseguia avaliar o que ele precisava mesmo fazer e o que ele queria fazer. Bom, hoje o Ale é um executivo de sucesso, tá? Depois de passar alguns anos em Londres, está no Canadá, sempre caminhando, sempre avaliando, tá? Sempre ficando sozinho com seus pensamentos. Só assim se consegue pensar. Se você ficar o dia inteiro no escritório fechado, com um monte de pessoa em volta, só tendo que fazer seu trabalho, sem respirar, sem poder pensar sozinho, pô, você vai ficar estagnado, cara. E isso, quem prova é outro especialista, tá? Chamado Nicholas Kerr. O cara é um guru aí das novas tecnologias. Ele acaba de lançar um livro com um título bem sugestivo, tá? O que a internet está fazendo com os nossos cérebros, a geração superficial. E aqui eu conecto esse problema de fazer as coisas tudo em grupo com outro problema de você estar sozinho, mas sozinho nada quando você está na internet, sendo bombardeado por um monte de coisas ao mesmo tempo, tá? Sozinho com 1 milhão de informações que muitas vezes te impedem de pensar.
Ao que fala o Nicolas numa entrevista ao jornal O Globo. Muitas pesquisas sobre mídias digitais mostram que o nosso uso da internet tende a nos colocar em um estado de distração perpétua, bombardeado por interrupções constantes. Isso faz com que tenhamos mais dificuldade para nos engajar em pensamentos contemplativos e reflexivos, e também para armazenar memórias ricas e ter insights conceituais profundos. Há muitas qualidades na internet, por isso a usamos tanto, mas acredito que elas nos transformam em pensadores mais superficiais. Tradução: fica aí na telinha, acessando uma noticinha, entrando no Facebook, checando e-mail, pulando de site em site. Você não está pensando, cara. Você não está tendo ideia nenhuma, tá? Você está distraído e o tempo vai embora, tá? Se tivesse dando uma caminhadinha, pode ser até no meio do expediente, tá? Vai tomar um cafezinho, tá? Pode ser na hora do almoço, dá uma esticada, vai dar uma caminhada. Pô, você vai ter ideias, cara. Em vez de voltar logo pro trampo, já ver no Facebook o que tá rolando. Pior ainda, quando você fica checando a internet no seu celular toda hora. Pô, você não olha nem pro lado, cara. Nem quando você tá caminhando, voltando do almoço, fica olhando no aparelhinho. Que, pô, você vai olhar no seu micro no trabalho de novo. Dá um tempo, caminha. Outro problema que o Nicolas cita: as pessoas estão deixando de ler livros, tá? Cada vez mais se lê menos, tá? E as pessoas leem aonde? No computador. Claro, quem sabe procurar boas informações na internet acha muita coisa boa. Só que em geral você fica pulando de um lugar para outro e não lê nada profundamente. Olha o problema: a tela do computador não tem a calma da página impressa de um livro. As palavras do autor na tela do computador são forçadas a competir com outros estímulos que chegam através do computador. O leitor distraído não lê com profundidade, ele só passa os olhos, lê na diagonal. A leitura se torna uma simples decodificação em vez de um sofisticado ato de interpretação e imaginação. E isso só dá o livro, cara. Por quê? Porque o livro nos distrai. Não, o livro ao contrário. O livro nos impede de ficar distraídos, tá? Ele protege as nossas distrações, foca a nossa atenção nas palavras do autor, no argumento ou na história, estimula a atenção e a calma. A página impressa encoraja uma forma mais profunda de leitura, na qual somos capazes de usar o máximo de nossa imaginação e nossa habilidade de interpretação para compreender o texto. Quer dizer, você está sozinho com seu livro ali, pô, você está pensando, você está imaginando o que o autor está passando, tentando relacionar com a sua vida. Pô, eu tenho o costume de ler grifando as coisas que acho interessante, e quando eu grifo uma coisa que me estimula muito, eu começo a escrever. Tenho ótimas ideias para escrever de projetos enquanto eu estou lendo, porque eu estou focado, estou atento, tá? Estou calmo num canto. Agora, se você fica só na internet, sem ler profundamente nada, ou se, voltando ao trabalho, fica só ali no meio do grupo, tendo interferência do grupo a toda hora, você não vai pensar, você não vai ter ideias, você vai ficar parado, meu. Se você ficar parado, cara, parado, sem pensar, sem imaginar, você tá ferrado, meu irmão. Daqui a pouco você vai estar morto, vai ser engolido pelo grupo, vão dar um belo pé na sua bunda, tá? E aí você vai ter que pensar sozinho, só que sem emprego. Então acorda, dá um tempo, vai caminhar, vai pensar. Tua vida pode mudar sim, cara.